O babarole minazodide olorum modupe Ago, ago, babalode Olodum maré norum falou O batalá desce vai criar um mundo aprazível de estar, bom pra se louvar, que tenha fogo, água e ar. Algumas descobertas no campo da ciência têm reforçado a nossa tese de que não existe força maior do que a força da natureza. E não existe compromisso maior do que lidar com essas forças. A folha, a terra, a água, não são apenas substâncias. São fórmulas, são coisas, são energias que podem, evidentemente, salvar o mundo e muitas vezes salvar uma pessoa. Quero mais uma grande comunhão de amor com meu povo, Banto, Jeje, Quetu e Nagô, os caboclos, preto velhos e herês, e deixa girar, girar, com inquis, voduns e orixás agô. Eu sou de Oiá com Oxalá e Iazantu, mas só desce ela. Agô, 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 abre os caminhos, Exu. Agô, agô, agô. Invisível e encantado. Assim é o mundo das divindades e forças espirituais africanas. Todo africano, ou quem dele descende sua crença, vê neste mundo paralelo as leis que regem a vida no planeta Terra. Os africanos trazidos para o Brasil eram sudaneses e bantus. Os povos bantu compreendiam os Angola, Benquila e Congo, enquanto os Yorubá, Jeje, Mina e Fante eram sudaneses. Os povos Ajaevé ocupavam a região do antigo reino do Daomé, que compreende hoje parte do Togo, a República do Benin e o sudoeste da Nigéria. Esses povos de línguas e costumes variados tinham e têm em comum uma forma de religião, o culto ao Vodum. É o povo Fon, chamado na Bahia de Jeje. Das guerras intertribais que ali aconteceram no século XVIII, ainda no começo do século XIX talvez, que entre os grandes reinos do Daomé, que estiveram em brigas intermitentes, em guerras intermitentes com os urubais chamados quetos, que eram quase nômades, ou se não eram, se deslocaram do leste da Nigéria em busca de terras férteis para se instalarem como comunidade. Só que invadiram, segundo a lenda ou a história, invadiram quando chegaram, sem querer, como se diz, como acho que deve ter sido, os chamados bosques sagrados do povo Fon, do povo Jeje. Como o povo Yorubá era um povo forte, porque aí, inclusive, ele tinha uma história também de guerra e uma população maior, muitas vezes os Fons perderam as batalhas, e nas perdas das bélicas, ali se construía as porções de escravos que eram mandados para o Novo Mundo. A escravidão permanecerá por muito tempo com
como a característica nacional do Brasil. Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus encantamentos. Por quase 3 séculos, o Novo Mundo escreveu uma história de terror com sangue africano. O comércio do tabaco de terceira categoria, do açúcar e da cachaça facilitou o tráfico de escravos dalmeanos para os engenhos de açúcar e plantações de fumo do recôncavo baiano. Famílias, aldeias, reinos, muito foi devastado na África. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Termos como mina, Angola, Jeje, Nagô, eram termos utilizados pelos traficantes, pelos senhores de escravos, para o seu controle e administração da escravidão. E depois, aos poucos, essas categorias impostas pelos traficantes foram assumidas pelos próprios escravos e passaram estes a utilizar essas categorias como signos de identidade coletiva. O povo chamado Jeje, que tem nos voduns suas divindades supremas, foi trazido para o Brasil nos 3 primeiros quartos do século XVIII e início do século XIX, época dos ciclos de tráfico da Costa da Mina e da Baía do Benim. Costumes, divindades, danças, línguas, escondidos na alma, os escravos trouxeram apenas sentimentos e conhecimentos ignorados pelos senhores do tráfico. A religião foi, para o africano, durante algumas centenas de anos no Brasil, o grande refúgio sentimental da saudade, da memória. E aí a natureza africana e do escravo é fabuloso, porque eles conseguiram produzir no Brasil e no Novo Mundo, né, uma construção de uma síntese que engloba, para além dos elementos matriciais religiosos africanos, os elementos aborígenes, digamos assim. Nascem as irmandades de negros enquanto brotam os batuques de divertimento e os calundus de conotação religiosa nos redutos de escravos e libertos. Cultos clandestinos, práticas de adivinhação e outra infinidade de experiências afro-religiosas se redesenharam na Bahia. Batuques e calundus, na verdade, são expressões já consignadas na literatura afro-brasileira para falar de festejos religiosos, de atividades religiosas, não espontâneas, mas que não tinham ainda uma sistematização, uma complexidade organizacional como tem os candomblés. As irmandades religiosas nasceram sob a égide da Igreja Católica, mas elas permitiam, ou pelo menos facilitavam a que se realizasse no interior dessas irmandades, ou com os seus membros, né, determinadas festas religiosas que não eram tão somente da Igreja Católica. O culto dos voduns na Bahia se remonta à presença dos primeiros escravos chegados da Costa da Mina, dos primeiros escravos Jeje na Bahia. Pela sua antecedência e pela sua tradição nesse tipo de práticas, tiveram a possibilidade de ser um dos grupos que contribuíram de forma mais significativa para essa organização de cultos de divindades que iam além do simples atividade terapêutica ou de cura. Jeje, Angola, Nagô deixam de ser identidades ligadas ao tráfico, se afirmam como nações afro-religiosas e se agrupam em subnações, cada uma com seu diferencial, com seu axé. No início do século XIX, começa a se consolidar uma complexa congregação afro-brasileira, o candomblé. Você encara
para uma fisionomia de uma pessoa, de uma nação jeje, não precisa você perguntar. Você vê o orixá na fisionomia, você vê a nação e o orixá na fisionomia, no sangue, na forma de falar, no expressar da palavra, na forma de cantar, na forma da manifestação do orixá. Os cultos e espaços sagrados sofreram por décadas com a repressão policial, mas funcionavam clandestinamente. Entre conflitos e tolerâncias, os terreiros de candomblé se multiplicam em Salvador e no Recôncavo Baiano, quando é declarado o fim da escravidão no Brasil. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar. Pra saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel. Hoje o candomblé está uma faculdade, né? O candomblé hoje está uma coisa muito linda, porque hoje está tudo esclarecido. E na minha época era tudo escondidinho, ninguém sabia, ninguém via, tinha medo. Aqui na nossa cidade o pessoal corria do povo do candomblé. Na década de 80 do século XX, o candomblé ganha espaço na sociedade e prestígio entre a elite intelectual. A Bahia divulga o candomblé como identidade cultural e o culto afro-brasileiro ganha status internacional. É de lobo, é de a doçura. Esse rio cabe apenas nos meus sossegos. Essa água acumula nas marés os meus segredos. Essa ponte junta gente, separa medos. Cachoeira, no Recôncavo, para além da sua importância como uma cidade, né, marcadamente libertária, que participou de movimentos de libertação de independência da Bahia, ela recebeu um grupo, né, uma população proveniente de uma área específica da África Ocidental, do oeste africano. Ruas inteiras de Cachoeira eram habitadas por africanos e seus descendentes. Recuada é um espaço recuado da área formal de expansão urbana pela qual passou a cidade de Cachoeira no final do século XIX e todo o decorrer do século XX. Essa localidade é muito importante porque ali estava concentrado toda a população escrava e toda a população liberta de africanos daqui da cidade de Cachoeira. Muito importante porque nessa localidade, por conta dessa rede de solidariedade que se estabeleceu nessa localidade, surgiram igrejas como a igreja de Nossa Senhora do Rosário, do Santíssimo Sacramento, do Sagrado Coração de Maria, do Monte da Rua Formosa, também conhecida como Irmandade dos Nagôs. E essa irmandade, essa igreja foi construída em 1842 e 10 anos mais tarde, eles construíram um cemitério, que é o cemitério de africanos ou cemitério dos acatólicos, onde estão sepultados todos os pais de santos e mães de santos da cidade de Cachoeira e a maioria dos africanos, como se pode ver nas lápides que ali se encontram. Beni, peguei as terras de Dan, dirige minha mão jeje e toca a cachoeira. A marca maior da presença africana em Cachoeira tem realmente essa pontuação, né, de ser o povo jeje que para lá foi transferido com o advento da escravidão. O historiador baiano João José Reis tem um documento, tem um estudo, em que ele analisa uma devassa policial que foi feita aqui em Cachoeira em 1785 a um calundu, termo utilizado para o candomblé, na Rua do Pasto. E para mim esse é o mais antigo documento que revela a existência de um terreiro de candomblé na cidade de Cachoeira. Os protagonistas desse inquérito, dessa devassa, eram africanos de nação jeje, a sua maioria. Mais tarde, em 1830 mais ou menos, numa localidade chamada Bitedô, a palavra Bitedô vem do árabe bi, que significa nascido de, e a palavra Tedô, que era uma outra forma pela qual eram conhecidos os nagôs aqui no Brasil. Onde se cultuava uma entidade chamada Zansu.
ou Obaluaê, que é uma entidade cultuada no Benin, na cidade de Savalu, no Benin, e que aqui em Cachoeira existia nessa época, lá aqui nesse Bitedô. Mais tarde, em 1860, 1870 mais ou menos, foi construído sobre essa localidade, essa terra, um viaduto ferroviário, impossibilitando a permanência do culto nessa localidade. Então, ele é transferido para uma localidade chamada Lagoa Encantada, numa fazenda chamada Altamira ou Fazenda Xarém. Essa fazenda pertencia, como também o Bitedô, à família de um filho de africano chamado José Maria de Belchior, conhecido aqui em Cachoeira como Zé de Brechó, e cujo herônimo era Dadá Runhó. Era o candomblé da Roça de Cima, que funcionava nessas terras, liderado pelos africanos Quixareme e Ludovina Pessoa. A roça que nós íamos, que ficou abandonadinha a brincar, é uma roça muito grande, fica em cima. A roça de cima, o dono era Zansu, e a de baixo o dono é Bessim. Na minha pesquisa, eu trabalhei sobretudo em Salvador e Cachoeira. E lá em Cachoeira se fala de uma roça que estaria perto do atual Roça do Ventura, que teria sido fundada por africanos e que de lá teria depois saído a Roça do Ventura, que está ainda inativa. Aqui em Salvador tem o Bogum, que é um terreiro também já mais do que centenário. Há evidências da existência do Bogum, pelo menos na década de 1860. Eu desconfio que fosse a fundação bastante anterior, talvez por volta de 1830. Ludovina iniciou mulheres que décadas depois iriam liderar os candomblés Jeje-Marie. Tinha ligações com a Casa Estrela, onde aconteciam os ritos de feitura das EAOs do Bitedô, e depois da Roça de Cima. É provável também que ela seja uma das fundadoras da Irmandade da Boa Morte. A Boa Morte tinha a Casa Estrela, que fundou a Boa Morte, a finada Júlia. Então a Boa Morte era tudo guardado lá. Era ouro, não existia conta de orixá. Era aquela roupa, e era um samba de 8 dias. Ali, quem desce a Capela da Ajuda, tinha um sobrado, era 8 dias. Bacalhau de ensopado, bacalhau descartado, bacalhau de martelo, feijoada, a semana inteira. Capela da Ajuda já deu sinal. Se quiser sambar, apareça. Eu alcancei 200 irmãs na Boa Morte, que quando o navio foi daqui para Salvador, na chegada do governador, o navio foi cheio de pretas orgulhosas. Naquele tempo não era ônibus, não. Naquele tempo era marinete, chamava-se Arace Marinete. Mãe, Senhora nossa, com a tua proteção, Senhora da Boa Morte. A Boa Morte eu adoro e que não termina. Eu estive, quando eu vim da Bahia para aqui, elas me chamaram, assim, mas só não fiquei porque eu sou sistemática. Eu gosto tudo dentro da... Eu acho que meus filhos, porque eu sou bisneta de africano. Uma pessoa muito delicada e um orixá autêntico para nós todos. Nhançã, olha. Nhançã olha. É Luísa. A Roça de Cima era vizinha da fazenda de Seu Ventura, que se casou com Maria Agorense, filha de santo de Ludovina Pessoa. Elas plantaram na fazenda os fundamentos de um novo terreiro, o Sejá Undê, da nação Jeje-Marie. Seu Ventura era da Roça de Cima. Quando fez o juntamento do casamento dele com a Agorense Missimi, que é a nossa avó, nossa rumbona, aí construiu a Roça de Cima, uma em cima e aí de baixo. Maria Angorense é um nome especial, porque, na verdade, o nome já está dizendo, né? Aí que vem o culto de Angorô,
o culto do arco-íris, o culto aqui vem do quê? Vem do Jeje e vai habitar as outras casas. O Jeje ficou em Salvador, de uma certa forma resumido ao Bogum, né? E foi para a Cachoeira também, de certa forma, resumido por esse ciclo de pessoas que vai culminar com Luiz. Então Luiz é uma culminância de uma série de lutas e resistência ali. 25 de agosto de 1909, de uma quarta-feira, 11 horas da manhã, na ladeira da cadeia, casa número 32. O vapor apitando para sair, eu saindo também. Gaiacu Luiza nasceu aqui na cidade de Cachoeira, mas a sua infância foi toda na Roça do Ventura. Eu nasci dentro da seita, mas não sabendo nada. Meu pai chamava-se Miguel Rodrigues da Rocha, foi confirmado em 1914. Eu tinha 5 anos de idade. No passar dos tempos, meu pai tinha açougue. Ele era o pejigão da roça de Sejão dele. E fez casas, onde fez uma grande para a família. E nós fomos criadas nesta roça. De 1914 até na década de 25, quando a mãe de santo dele morreu. Maria Luísa Gonzaga de Souza. Na parte do candomblé chamava-se Gaiacu Maria Luísa. Mas muita gente chamava ela Maria Augurense, porque o santo é Bessem, é a cobra. Dom Miguel era casado com a descendente de Nagôs, Cecília Ovídia da Rocha, mãe de Gaiacu Luísa. Ela era de Iemanjá. Foi feita acima de Feira de Santa Ana, um local que chama Pampalona, aos 14 anos de idade. Ela morreu com 102 anos, no dia 14 de agosto, aqui na rua, na Pitanga. Do alto dos seus quase 95 anos e com uma lucidez impressionante, ela recorda a adolescência em Cachoeira. Aquele cinema, sua velha com 16 anos, viu o filme O Homem Preto da Arma Branca, aquela novela desse menino que foi criado com a macaca, Tarzan Poderoso, elas coisas bonitas, hoje não tem mais. Gaiacu é o nome para sacerdotisa. No caso dela, está absolutamente justificado se ela utiliza com frequência a língua ou ritual. Pelo menos cânticos, quedos, porque ela foi feita em quedo. Então ela tem o direito absoluto de cultuar, mesmo numa casa ou num ambiente absolutamente gegiano, né, esses elementos da cultura quedo, porque no quedo ela foi feita. Na própria pessoa de Gaiacu se reúne muitas das nações de candomblé do Brasil, porque primeiro o Gaiacu foi feito no queto. Foi uma feitura errada e ela foi feita de novo no jeje. Mas ela foi mais pequena de casas de Ijexá, casas de Nagô, e como ela tem uma memória que é propriamente do orixá, ela gravou, lembra e sabe não somente as rituais, mas as línguas. Em 39 para 40, eu voltava para o jeje. Resultado da história. De 45 e 50 fui para o Cabrito, variante do Cabrito. Lá, né? Em 50 eu recolhi um barco de 7, o primeiro barco. É bom a chuva. Primeiro barco de 7, o segundo barco de 5. Mas houve muita perseguição, eu volto para Cachoeira, para não querer mais o candomblé. Daí eu volto novamente para Salvador, Morinho do Tororó, Amparo do Tororó, Futuro do Tororó. Daí já estou em São Paulo, fazendo obrigação de uma mãe de santo. Em 70 desço para o Rio, em 71 já estou de Casa Aberta em Jacarepaguá. Volto novamente para Salvador. Aqui já estou em Porto Seguro fazendo obrigação. Daí já estou em Santa Cruz de Cabralha. Daí eu estou em Ilhéus. Daqui a pouco eu estou em Fortaleza. Daí eu estou em São Paulo. Desci novamente. Mas a residência que definitivamente cheguei aqui em 61. No dia 25 de outubro de 61, dia de Crispina Crispiniana. Em 70 eu não queria mais aceita. Então em 62,
Meu pai acertou, o meu santo desceu e disse, olha, a minha missão eu não vou terminar, eu quero a minha roça. Meu pai disse, ela já vendeu a roça. Então meu pai andando para o Jeje, não tem mato, não tem água, não tinha nada, comprou aqui, em 62. E em 65 eu comecei a dar missa, mas o santo não se conformou. Em 80 entrou o primeiro barco. Em 82 entrou outro barco. E agora em 98. Qual é o segredo do Jeje? É a relação rigorosamente familiar. É uma coisa que é do núcleo da família, que pode aceitar você, mas se você se considerar membro da família. Qual é a característica do Jeje? Pouca gente. Não é a questão de tenho 500 filhos de santo. Não é isso que interessa. Interessa a quantidade controlável e aquele que se vincula à família. Daí essa característica de Luísa, que vem da experiência dessas pessoas todas aqui. Ó. Agora imagine o quanto ela não acumulou, conversando com essas pessoas. Tenho filhos adotivos, como o William, o Marcos, a Maria Helena, o Roberto Dom Nelson, muitos babalorixás, a Mauri, que dizia Jeje, hoje está tudo com o nome de Gaiacu, que é filho. São meus filhos adotivos. Eu era seminarista, católico, eu fazia parte dos frades capuchinos nos Estados Unidos. E eu veio para o Brasil em 74, então eu fui convidado por um rapaz que morava no bairro de Real Parque, em Morumbi, em São Paulo, para conhecer o candomblé. Fui para conhecer e nessa cerimônia o santo me pegou. Eu não sabia o que era isso, fiquei muito confuso, mas eu passei quase a noite toda possuído de Iemanjá. Até 84, eu não tinha mais condições de aguentar os problemas físicos e uma filha de Oxalá me leva a um Mãe de Santo e ela me inicia o que nós chamamos de santeria. Me disse, meu filho, sua vida, sua salvação não está mais nas nossas mãos. Você tem que procurar uma filha de Oiá. E essa filha de Oiá mora no Brasil. Eles tinham me dado 4 bujos e me falaram que quando você encontrar uma filha de Oiá, que você sente que talvez seja a pessoa, você joga esses bujos. E esses bujos tem que alafiar 4 vezes em seguida. Então eu passei quase 2 meses aqui na Bahia procurando aquela pessoa. Até um dia, na Praça da Sé, no terreiro, eu encontro um senhor, um baiano, o nome dele é Antônio Moraes. Ele me pegou, me levou para a cachoeira, me levou para a casa de Gaiacu Luísa. Mas nós não falamos nada para ela sobre por que eu estava, foi só uma apresentação. Aí voltamos aqui para Salvador e eu fiz aquele processo que eu falei com os bujos. Aí alafiaram 4 vezes. O que é que a baiana tem? Tem dorso de seda, tem. Tem? Tem brinco de ouro, tem. Ah! Corrente de ouro, tem. Que bom! Tem pano da costa, tem. Tem? Tem bata rendada, tem. E que mais? Pulseiras de ouro, tem. Tem? Tem saia engomada, tem. Tem? Sandália enfeitada. Eu me lembrei do quadro que ela se apresenta, né? O famoso quadro que Dorival se inspirou, que é uma construção que Caim descreve na música dele, né? Aquela descrição é específica daquele tipo de procedimento de Luísa, que ele se admirou, né? E o dia 28 de março de 38, eu fui ao casamento do meu irmão Aurino Rodrigues da Rocha. No descer da escada, eles me apreciaram, mas eu não vi. Quando eu voltei segunda-feira, o Dorival Caymmi, com mais outras personagens, inclusive a Carmen Miranda, pediu para tirar a minha foto. Eu disse que não, que tinha muitas baianas e que eu não queria.
Aí começou com um livrozinho, a caneta, a perguntar as cores da saia, a cor do pano da costa, o lenço, o ouro, a sandália. Passado os dias, na porta do elevador Lacerda, na porta do mercado Modelo, R$2.000 retrato da Baiana. R$2.000 retrato da Baiana. Passados os dias eu sentada novamente no ponto, aí os moços lá do fórum me abraçando, soltando beijinho. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Sandália enfeitada tem saia rosa tem, rosário de ouro tem graça como ninguém, como ela se requebra. Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima, essa coisa toda. Dorival caiu. Em 38, no dia 28 de março de 38, eu tinha 28 anos. Sou bamba baga de oroba, da corujá, revioso. Ele e eu, sou bamba bagni. Oxalá, babami, babaepe, babaribô, babacicá, babassussumereguede, oxolufã biare. Preciso dizer logo de antemão, não se cultua pessoas, se cultua o quê? Voduns, inquis e orixás. Mas é preciso não esquecer dos caboclos. Então se cultua energias e a natureza não briga entre elas. Interno é o dialeto. Conversar com a mãe de santo. Saber o que está falando o corpo interno e externo. Se está com sono, se está com fome, se está doente. Agora é a escola da dança. Aquelas mímicas que o santo faz dizendo o que é. Cada nação de candomblé tem as suas famílias de santo. Os voduns cultuados no candomblé Jeje baiano pertencem a 3 famílias principais. O Panteão da Serpente Dan, liderado pelo vodum Bessem. Me chama a atenção o Jeje, a sua maneira de cultuar Dan, que é a cobra, que em outros ritos, em outras linguagens religiosas ganha um sentido extremamente maléfico e negativo, enquanto no Jeje ganha um sentido extremamente positivo e explicador, vamos chamar assim, do nosso existir no mundo. Tem o veneno, mas tem a cura. É dali que faz os 2 discursos. Onde se encontra o veneno, se encontra também a cura. E aí o Jeje reafirma, é preciso conhecer para poder lidar. Ou seja, lidar com estes elementos da natureza não é coisa de curioso, é coisa de quem sabe o que é a natureza. O Panteão do Trovão, Refioso ou Caviono, que tem à frente o vodum Sobô. Silemi, alelemi neua sobô silemi. É um ale, eropossivó, amarainguíssimo ale. Alelemi neua sobô, é um ale. É o dono da nação. Porque na nação o rei do candomblé é Sobô. No Queto chama Xangô, no Angola chama Zazi. E o Panteão da Terra de Sapatá, com o vodum da varíola azunçu à frente. Quem comanda a casa é a Zansu, que no Queto chama Molu, no Angola chama Cavunge, entendeu? Mas a palavra aqui é a Zansu, no Angola chama Molu. Só que o dono próprio é Olissá, aqui chama Olissá, no Queto chama Oxalá. Mas Oxalá entregou a Zansu para ser o responsável. Então nós temos São Lázaro, temos São Bento, temos São Sebastião, temos São Brás, viu? Temos São Lourenço, que digamos, nós somos uma família. A mãe dele é Nanã. E a enfermeira dele é o Aiá, foi quem cuidou dele. Que ninguém queria, ela que cuidou dele. Cada casa tem, eu chamo de cabeça de vodum, e a partir daí tem toda a sua família. Preste atenção a isso. Então Luísa tem lá, vamos chamar assim, eu chamo de cabeça de vodum para não usar a palavra. E tem o seu repertório de divindades ali. A outra casa tem aquele e tem seu repertório de divindade. O procedimento básico é semelhante. Agora, a feitura do procedimento ritualístico diferenciado. O que eu acho de extrema riqueza, já que o Jeje não procurou pasteurização. É com a iniciação ou feitura de santo que se transmite o axé dos antepassados africanos de geração em geração. No Jeje Marri, quem recebe santo é chamado de vodunce. Ogãs e Equedes seguem uma hierarquia e dividem os afazeres do terreiro. Babalorixá,
Eparrei, minha mãe. Minha menção, Oru Senhora. Eu, Oxum e Iemanjá, que abençoe a todos. Tanto no Brasil quanto no Benin, as divindades têm no assento a sua moradia, a força do seu poder. É uma espécie de portal de comunicação entre os dois mundos. Nos assentos são feitas as oferendas para os voduns e orixás. A expressão de oferendas, que tem uma dimensão de especificidade tão incrível que às vezes a posição geográfica que você coloca uma oferenda, os componentes daquela oferenda, que eu chamo da beleza daquela oferenda, vai determinar determinadas ações. Então, é muito importante que o leigo pense que tudo é igual. É muito importante que o leigo não entenda aquela oferenda que você faz na rua. É muito importante que o leigo pense que aquilo é para o mal. Ele pensou o mal, mas aquelas oferendas, muitas vezes, na maioria das vezes, são feitas até para salvar a própria vida dele. A sonoridade musical do candomblé é sustentada pelo gan ou agogô e por 3 atabaques, rum, rumpi e lé. São objetos sagrados para o povo de santo. O tambor não é só um complemento rítmico. O tambor é o código de linguagem do jeje. Até porque você tem no jeje toques que não precisa da voz, só precisa do tambor. E ali está reproduzido para mim aquela ideia de África de tambor como mensageiro, como linguagem, e não apenas como complemento rítmico. Então você tem os runtós, que são aqueles que tocam os tambores no jeje, com essa qualificação de saber de que ali está sendo processada uma linguagem muito específica do rito africano, que é falar pelos tambores. Criança, mãe virgem dos cabelos louros, ela desceu do céu num cordel de ouro. Voduns, que são os nomes das divindades entre os fões, já mantinham contatos permanentes com os orixás iorubás da Nigéria. Então você tem, digamos, divindades que pululam, né, entre essas etnias e que você pode até estabelecer uma origem, mas na verdade são quase origens comuns, porque são orixás ou divindades cultuadas no mesmo perímetro, numa mesma região, por exemplo, nas fronteiras, nas regiões fronteiriças, entre o antigo Daomé e a Nigéria. Essas religiões já mantinham ali um curso de contatos, digamos, interétnico-religiosos profundo. E nós já chegaram aqui um pouco contaminados entre si. O povo de Santo Nagô de Cachoeira também incorporou alguns elementos rituais do jeje e vice-versa. Assim surgiu no final do século XIX a tradição Nagô Vodum, comum nas casas de Jeje-Marie. Nesse segmento, se cultua uma série de orixás nagôs, como as iabás ou orixás femininos. As sacerdotisas de santos da família Nagô Vodum recebem o título de Gaiacu. É Gaiacu Luiz, eu tenho 3 nomes. Eu sou Gaiacu, eu sou Doné e eu sou Mejitó. Nagô Vodum é Gaiacu. Se entrar em terra de Dan, é Doné, é Mejitó. Se entrar na terra dos Cavionos, que é o dono da nação, eu sou Mejitó. Eu sou Doné. Então Luiz já tem 3 nomes. Como determina as tradições da nação Jeje-Marie, quando uma pessoa da casa morre, todas as atividades são suspensas. Em 2004, a 10 dias da festa de Gaiacu Luísa, a morte de um mogã da casa fez silenciar o terreiro Runtolugi. Um ogã da casa falecendo, um equede, uma vodunce, então suspende todos os atos. Então não podemos fazer na parte espiritual só o caso dele, que é o segundo, que vamos fazer o zerim dele. Agora a festa só para o ano se eu estiver vivo. Os jejes realizam essa cerimônia, os quetos realizam também, e o povo Congo, Angola, cada um com denominação diferente, o zirim, a xexê, sirum, macunda, etc. São denominações que denotam um pouco essa procedência étnica desses rituais funerários. Na verdade, os ritos são nada mais do que uma espécie de preparação do morto para a sua continuidade no segundo plano da vida.
Canto um canto de adoração, canto um canto de meditação, canto um canto de libertação. Os candomblés Jeje-Marri de Cachoeira celebram todas as divindades no mesmo ciclo anual de festa, durante 2 finais de semana de janeiro. A festa aqui era ótima, como no Cabrito era mais bonita. Nós começava às 4 da manhã, começava os andró 9 da noite às 4 da manhã. Então a escola verdadeira, às 4 da manhã eles vão para o banho. Voltam, vão rezar ali embaixo, em Azirito-Bossi. Agora ele vai saudar as aves, os cânticos, tomar bênçãos a tiçar. Aí entram novamente, aí vão descansar, 3 horas vão para o banho novamente para dançar. O Zandró é a obrigação Jeje que abre a cerimônia pública. O ritual é um convite aos voduns, que é concluído com a parte Nagô Vodum. A obrigação do Boitá, no último domingo, é a grande festa pública da liturgia Jeje-Marri. O Boitá é uma homenagem ao Vodum Bessem, dono da nação. O cortejo em fila indiana percorre os assentos das divindades e os atinsá, as árvores sagradas da roça. É uma procissão, uma satisfação, entrega dos atos da festa, uma entrega a dos voduns para as aves sagradas, abençoando as aves pelo respeito da festa. Não tem a missa? Nós temos a missa à noite e temos a procissão no último domingo. Chama-se o Boitá, é uma procissão, um agradecimento da festa. E tem a última festa aqui no templo, que é a festa de Azirito-Bossi, aquela senhora que fica lá no fundo d'água. É Iemanjá. A obrigação de Azirito-Bossi marca o final do ciclo de festas da liturgia Jeje-Marri em Cachoeira. Os mais antigos falam que há muito tempo atrás, na África, um babalaô disse que Iemanjá viria para a cidade de Cachoeira, onde ela cuidaria dos seus filhos que estariam aqui na condição de escravo. E Iemanjá se transformando na baleia, na verdade Iemanjá é uma baleia, a representação de uma baleia, chegou na Baía de Todos os Santos e entrou no rio Paraguaçu, e em uma determinada localidade do rio Paraguaçu ela se transforma numa pedra, conhecida hoje como Pedra da Baleia. Na parte inferior desta pedra existe umas cavidades chamadas locas, onde residem as divindades relacionadas com a água. E desde quando existe candomblé na cidade de Cachoeira, que o povo de Santo faz oferenda a essas divindades aqui. Então é uma localidade, é um dos espaços mais sagrados da cidade de Cachoeira, é um espaço do rio, né, aquático, onde é sacralizado pelo povo de Santo da cidade de Cachoeira. E eu, menina, cansei de acompanhar, chegar na Pedra da Baleia, um daqueles vodum desce e vai entregar lá embaixo. Ela vem assim, faz assim, Azirito-Bossi. Todo esse legado dos antepassados africanos, tão diversificado e complexo como é a própria religião afro-brasileira, está à mercê da evolução urbana nos centros onde estão inseridos. Hoje, se torna urgente e imprescindível buscar mecanismos de preservação desses espaços sagrados para o povo de Santo. Quando você chega lá em Luísa, você vê a escolha privilegiada do local. Você vê o riacho passando ali, né, bucolicamente com o besouro. Você vê todo um contexto, você sente a vibração da natureza. E você vê uma tentativa, aí nós estamos falando em caso de tombamento,
de preservar ainda elementos básicos que não venham alterar a arquitetura de lá, nem venham jogar modernidades. Nós temos aqui na Levada diversos terreiros, né, de origem de outras nações, não só do Jeje. Acho que nós temos aqui o Nagô, o Queto, o Caboclo. Eu acho que representa o pan-africanismo, sabe? É um complexo cultural, é um complexo religioso. Então nada mais justo, sabe, do que se tombar essa região, essa área da Levada, porque aqui está presente, arrodeada ou inserida diversas árvores sagradas, diversas plantas sagradas e um riacho que leva o nome do local, que dá o topônimo do local, que é a Levada, sabe, que é um riacho também sagrado, tendo como elemento condutor essa figura que é santificada, que é a Luísa Gaiacu, que é a Jeje Marim pura, que representa a pureza desse candomblé africano, esse candomblé Jeje. Eles mantêm viva a natureza ao seu redor, não é? Eu acho fundamental, aliás, aquela máxima que foi dita, né, de que preservar para continuar crendo é justamente uma frase que sintetiza todo esse movimento religioso. Cachoeira é uma cidade muito particular nisso, exatamente porque lá existem as grandes casas dos candomblés Jejes e que devem ser também preservados. No caso de Gaiacu, que é uma matriz referencial importante, esse tombamento, ou essa preservação, ela deve vir o mais depressa possível. Então, é um templo de referência maior desse universo Jeje no Brasil. Hoje, a gente trabalha com patrimônio, com o registro e proteção de patrimônio imaterial, que é muito mais amplo, que são manifestações culturais, a festa da Boa Morte, o modo de fazer acarajé, a religiosidade, os terreiros, os lugares sagrados. Portanto, é um programa amplo de proteção patrimonial da cultura negra aqui em Cachoeira. Aí tá quando o beijo me chou, é de beijo ouro. Aí tá quando o beijo me chou, beijo ouro, a fé Mariazinha. Luísa Franquelina da Rocha, Gaiacu, Doné, Megidó ou simplesmente Luísa de Oiá. Oiá Balé, ela mora dentro do cemitério. A qualidade da minha. E tudo que pedi ela é no cemitério e na encruzilhada, que ela domina 21 Exus. Mesmo que eu tivesse condições financeiras, pela qualidade da santa, eu não posso ter chão encerado. Tudo é mato, tudo é chão, porque o chão é que nasce. É do chão que a gente tem tudo. Eu a Fiderema, Oxum queixem, queixem. E manjar sabai, e manjar sexto, e manjar mesmo. E a messorum se a bola. E a Ela é uma sábia. A Gaiacu Luísa, para mim, é uma sábia. É uma líder religiosa, sabe, que tem uma compreensão profunda do fundamento de todas as outras nações. Eu acho que está para existir aqui nessa região alguém que conheça de uma forma tão profunda, sabe, o fundamento da religiosidade afro-baiana. É uma pessoa que já se transformou em divindade. Basta olhar e ver. Quando vai envelhecendo, há uma inversão, né? As pessoas vão deixando de ser gente e se transformando em divindade. Que é ao contrário de quando a gente nasce. Então, ali já é a essência que está vigorando. Está sobrevivendo na essência, né? Na expressão mais pura de que ela é. E uma criatura da divindade que ela é também. Gaiacu Luísa tem momentos, mesmo na sua aparência humana, em que ela é orixá. Epa, rei, minha mãe. Quando ela tem que se retirar da matéria, ela canta já me cocorodê, já me cocorodê, já me cocorodê, a Ouro. Ela vai para os artes, Ouro é o céu. Só assim se explica como nós temos, mesmo a nível do culto afro, da ritualística afro, toda esta riqueza miscigenada. São etnias,
São multiplicidades de cânticos, jejes, banto, nagô, quetos, mussurumins, mandingas, quicongos, umbundos, bacongos, choque, os ganguelas, enfim. Se fôssemos falar de todas as influências africanas aqui neste momento, seria preciso uma eternidade para registrar tudo isso. Mas eu considero mesmo essa música como um machado e uma luva. Oia tete, oia tete, oiabá, oia tete, oia tete, oiabá, oia tete, oiabá, Oya,